A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigado por mais esta manhã. Obrigado pelas Suas misericórdias que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu toque. Obrigado, Senhor, porque tem feito coisas incríveis e maravilhosas sobre nós. Nós Te louvamos e exaltamos pelo Teu cuidado e amor. Santo, santo, santo é o Teu nome, o Senhor é o único digno de ser louvado e o único digno de ser adorado. Vem nesta manhã, Espírito Santo, ministrar aos nossos corações. Vem trazer um renovo, vem trazer uma transformação. Que a palavra que vamos ler, Senhor, não seja apenas uma leitura, mas que ela venha realmente entrar em nossos corações e que possamos começar a viver, Senhor, a tua palavra. E principalmente nessa palavra, Senhor, começar a entender os teus sinais, começar a entender tudo que o Senhor deixou, tudo que o Senhor falou para este tempo, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Seja, Senhor, com a nossa nação, seja com o nosso país, que o Senhor venha estar abençoando os seus governantes, que o Senhor venha estar trazendo também justiça sobre este povo, Pai. Desperta a tua igreja, que possamos ver tudo o que está acontecendo no mundo e possamos estar atento aos seus desejos, Pai, ao que o Senhor tem preparado para nós, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, para que no fim o Senhor seja glorificado. Seja também ali com Jerusalém, esteja despertando aquele povo, traga paz para Jerusalém, Senhor, traga um renovo, um avivamento, para que aquele povo reconheça Jesus como Messias, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado em todas as nações. Derrama, Senhor, do seu avivamento, derrama, Senhor, do teu toque, derrama da sua transformação, derrama, Senhor, do seu arrependimento sobre a tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Seja com cada um aqui presente, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida de cada um aqui presente, a vida de seus familiares, e que o Senhor esteja tocando, Pai, agora no coração daqueles também que não entraram, que o Senhor esteja ministrando no coração deles o desejo, Pai, de ouvir e de conhecer cada vez mais da tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Esteja também cuidando de seus familiares, que o Senhor esteja ministrando sobre os teus corações, que o Senhor esteja transbordando da sua graça sobre a vida deles, Pai. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, vem ministrar sobre as nossas vidas, venha nos ensinar e que esta palavra realmente fique guardada em nossos corações e que possamos aprender todos os dias a viver a tua palavra para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo Mateus, né, capítulo 24, versículo 23. Então, a gente ontem viu tudo o que aconteceu, né, anteriormente. Lembrei daquela série anteriormente. Então, Jesus está ali com seus 4 discípulos no Monte das Oliveiras, passando para eles o que vai acontecer no futuro. Então, o versículo 23, ele começa assim: Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem. Aqui a gente volta lá no versículo 4. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Então, na grande tribulação haverá engano. E esse engano é tão forte que ele continua dizendo assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando a gente dá um salto lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 13, fala sobre a besta que vai sair do abismo. E essa besta, ela terá o dom de
como que fala? De pedir fogo do céu, de fazer milagres, de fazer coisas notáveis. E ela vai enganar muitos, e é muito massa que lá em Apocalipse fala assim, menos os santos. Então, aqui, esses eleitos, esses santos, eu considero a mesma coisa, são os escolhidos do Senhor. Então, os sinais será tão grande que até que pode enganar até os próprios eleitos. Só que aqueles que estão firmados na palavra, conhecem a palavra, quando ver esses sinais, vai reconhecer e vai começar a entender. E já vai estar entendendo, né? Porque a perseguição já vai estar acontecendo. Então, o falso Cristo, o falso profeta, eles vão ter para trazer engano a todas as nações. Agora, vocês imaginam uma pessoa, a palavra muitas vezes saindo do abismo traz o sentido de uma pessoa que vai ressuscitar, uma pessoa que estava morta vai ressuscitar, uma pessoa que todos conhecem, o mundo inteiro conhece, e aí o cara ainda tem poder, ele vai operar grandes sinais. Cara, ele vai enganar muita gente vai ser enganada. E esse falso profeta, ele vai conduzir as pessoas ao falso Cristo. Vai fazê-los adorar o falso Cristo. Versículo 25. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia, Lincoln. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Versículo 25. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu tenho estudado isso daqui e acho bem interessante que quando ele fala assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente, isso não tem muito a ver com rapidez, e sim com que todos os olhos verão. Então é algo assim tão extraordinário, tão grande, que todo mundo vai ver. Existem teólogos que dizem que esse aparecimento de Cristo será tão grande e levará alguns dias para dar a volta em toda a terra para que todos vejam e todos ali sejam arrebatados. Mas eu vejo algo assim bem grande ao ponto de todos verem. E ali muitos morrerão, né? Tremerão, morrerão e tal. Aí no versículo 29 fala da vinda do Filho do Homem. Então, logo em seguida, então o que acontece? Logo depois de toda a tribulação, logo depois de toda a perseguição, a gente já está no final dos 7 anos. Então, quando a gente entra, existe uma linha assim, que a primeira parte, até o versículo 15, 14, na verdade, é a primeira parte da tribulação. Então, são os 3 anos e meio, vamos colocar assim, segundo as 70 semanas de Daniel. Então, esses 3 primeiros anos e meio é uma falsa paz. Então, o anticristo já está lá e o Israel construiu o seu templo e já vai começar a haver uma perseguição e um engano. No versículo 15, hora que a gente lê ali sobre a abominação, né, a desolação ali dentro do templo, é quando o anticristo vai entrar dentro do templo e ele vai profanar o templo, e em Daniel fala que o sacrifício cessará. Neste momento, a gente entra na parte da grande tribulação, né? Que seria os últimos 3 anos e meio. Então, seria a parte mais pesada, onde o anticristo se mostra quem ele é. E em Apocalipse é nesse período, por exemplo, que vem a marca da besta. É nesse período que o falso profeta se levanta e aí ele será... O que é a ideia da marca da besta? É ser adorado. É o homem adorar outro homem. Então, é nessa hora que a perseguição vai ser mais pesada, onde quem não tiver a marca não compra, não vende, não
vive. Então, muitos morrerão, né? E aí, agora a gente está vendo que, agora a gente vem no versículo 19, que é logo, ele começa assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, logo depois da tribulação daqueles dias, quando a gente vai em Apocalipse, fala assim, e Paulo também fala isso, Paulo fala ao soar da última trombeta. E em Apocalipse fala da ao soar da sétima trombeta. Então o céu vai se abrir e Jesus virá, né? Então aqui ele está relatando isso que acontece lá em Apocalipse. Então, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Cara, o dia que eu estava dando aula sobre isso aqui, Deus me trouxe na mente assim algo muito incrível. O que eu vejo aqui? Quando Jesus vir, o que vai acontecer? Por que que o sol vai escurecer, vai se apagar? A lua vai cair fora, o céu vai ser abalado. Porque esse céu físico, natural, que é o que a gente vê hoje, ele vai romper e nós vamos conseguir ver o céu espiritual entrando, sabe? Você imagina esse universo que a gente vê se colapsando e se juntando com o espiritual, e nós podendo ver o espiritual. Por quê? Porque Jesus vai romper o céu, e quando fala assim, que ele está vindo sobre as nuvens, essa nuvem ela tem sentido de glória, tem sentido de poder. Lembra que lá no monte, quando Moisés ia falar com Deus, ele entrava nas nuvens, e Deus estava ali no meio daquelas nuvens, e tinha a nuvem de dia e a coluna de fogo. Então isso tem sentido de poder. Então o céu, eu vejo assim, tá? O céu esse que a gente conhece, esse físico natural, que a gente consegue olhar e ver esse azul e tal, eu acredito que isso vai se colapsar, vai se romper, e a glória do Senhor ela é tão poderosa que ele vai romper isso e ele vai vir com o seu exército. Você imagina a gente começando a ver o mundo espiritual, porque o Senhor vai romper isso, assim como era no Jardim do Éden, onde Adão olhava para cima e via o céu e os terceiros céu, ele via os anjos adorando ao Senhor. E eu acredito que isso vai acontecer, sabe, nesse momento, ao soar da sétima trombeta, quando Jesus vai voltar com o seu exército, o céu vai se romper. Eu vejo esse colapso, sabe? Onde o sol se esconde, onde a lua não dá mais sua claridade e onde as estrelas sumirão. Por quê? Porque vai se juntar esse firmamento, esse movimento espiritual junto com o nosso natural, e vai ser algo assim gigantesco. Eu vejo algo tremendo, sabe? E é neste momento que aí ele continua assim, ó. E ele, 31, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, nesse momento aqui, eu vejo o Senhor rompendo o céu, os seus anjos indo, buscando os seus eleitos, buscando os seus escolhidos, sendo levados ao céu, nós recebemos o corpo glorificado, assim como Paulo disse, que é o som da última trombeta. Primeiro ressuscitarão os mortos, e depois nós que ainda estivermos vivos, essa fala de Paulo, seremos arrebatados e ao céu, e ali receberemos nosso corpo glorificado e desceremos com ele para conquistar o reino dele, né? E aí ele continua. Na verdade, aqui a gente dá uma pausa na parte da vinda do mestre, a parte apocalíptica, né? Vamos colocar assim, a parte da tribulação, e ela termina com o quê? Com Jesus vindo.
E aí a tribulação realmente ela vai começar para o anticristo, sua besta e seus perseguidos. Porque agora Jesus vem para tomar posse. Aí ele começa o quê? Agora, a partir do versículo 32 até o versículo 31 de Mateus 25, Jesus vai trazer parábolas, mostrando o que nós devemos fazer para estar preparados para a vinda dele. O que devemos fazer? Como será isso? Então a gente começa com a parábola da figueira, versículo 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam e vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, quando você olha, existe uma ideia, assim, quando você olha o céu, as pessoas que trabalham geralmente com plantação, elas sabem se vai chover ou não vai chover. Então, quando você olha uma figueira e ela está dando folhas, está dando broto, o que significa? Que terá fruto. E aqui ele está falando, o fruto dela é porque está chegando o verão, porque geralmente o fruto dela é dado no verão. E aí, geralmente, existem teorias e teorias, né? Teólogos e teólogos. Mas existe uma linha de raciocínio de que quando a gente vê lá no capítulo 23, se eu não me engano, ou no 22, mas quando Jesus amaldiçoa a figueira, existe a ideia de que a figueira é como se fosse Israel, como se fosse o povo judeu que aparecia estar pronto, florindo, bonito, vistoso, e quando você chegava não tinha fruto nenhum. Então o Senhor amaldiçoou aquela figueira. E aí aqui que ele dá esse outro exemplo. Quando a figueira florescer, fiquem atentos aos sinais. E aí ele fala assim, e quando essas coisas acontecer, dessa geração não passará. Significa que está próximo, que eu estou às portas. E aí é o 34, né? Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, quando a gente começa a ver os sinais, quando a gente vê ali o que a gente chama de as dores de parto se intensificando, a figueira florescendo, e se a gente trazer essa analogia de que a figueira é Israel, pensa assim, nos anos 70, Israel e Jerusalém foi expulso daquele local. Jerusalém teve vários donos durante aquela época. Eu estava assistindo um vídeo ontem muito massa que teve um período, agora não vou lembrar em qual século, mas que a Inglaterra foi dona de Jerusalém. E ela decretou uma lei que todos os prédios de Jerusalém fossem construídos com as pedras daquele local. Por isso que quando você vê Jerusalém, ela sempre tem aquela aparência rústica, porque é uma lei. Mesmo que o prédio seja novo, ele tem que ser revestido com aquelas pedras. Isso deixa a cidade linda, na verdade, né? Então, a gente tem o quê? Não existia. A Jerusalém não era dos judeus, né? Vamos colocar dessa forma. E isso foi por muitos anos. Então, os judeus foram espalhados, eles não existiam, né? A figueira não existia. E aí, em 1948, logo após a Segunda Guerra, houve esse decreto de que eles ficaram tipo assim, caraca, houve uma perseguição tão forte, os judeus foram mortos no Holocausto, foi algo tão terrível, então vamos devolver a terra a eles. Só que a própria ONU que fez isso não fez nada por isso, mas devolveu a terra aos judeus. Então, desde 1948, a figueira voltou. E aí, quando a gente tem assim, fiquem atentos aos sinais da figueira, eu vejo assim, e quando Jesus fala assim, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, é o que eu já falei esses dias, quando a gente vai lá em Abraão, e Deus fala assim, 4 gerações suas serão escravas, e quando a gente vê no Egito, que são 400 anos, a gente traz para que 100 anos seja uma geração. Então, essa ideia de que então essa geração não passará, então desde 1948 a gente pode dizer que já começou a contar uma geração. Então a gente pode estar dentro desta geração
de verdade, a gente não põe data porque nem Jesus falou que não colocaria, que não tem como, a gente não sabe quando, mas a gente pode começar a ver os sinais e eles começam a acontecer. E eu sinto de verdade no meu coração que será na nossa geração. Por isso que eu intensifico cada vez mais, precisamos estar preparados. Precisamos estar prontos. Precisamos estar esperando. Porque ele fala que quando tudo isso acontecer, isso que todos esses sinais que a gente leu até agora acontecerem, não passará dessa geração. Então, a gente tem visto essas coisas se intensificando e acontecendo. E cada vez pior. E aí ele continua, versículo 36, exortação à vigilância. Então aqui ele vai começar a falar que a gente precisa o quê? Então, ficar vigilantes. Então, quando a gente já conhece o que virá, a gente tem que ficar vigilante a esses sinais. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Por isso, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ali, vamos voltar, vamos por parte. Então a gente tem aqui Jesus usando um exemplo de Noé. Quando a gente vai em Lucas 21, ele usa o exemplo também de Ló. Então aqui a gente tem o quê? Noé. Cara, eu gosto muito dessa analogia porque a gente imagina assim, ó, Noé ele levou 100 anos para construir a arca. E existe uma ideia de que como se a arca fosse o próprio Jesus. Então, trazendo para a nossa época, né? Então, nós precisamos construir essa arca. Então, nós precisamos o quê? Construir esse relacionamento com Jesus. Imagina só, Noé levou 100 anos para construir a arca. Então, Noé, ele conhecia a arca intimamente. Noé conhecia cada canto da arca. Noé, ele sabia todos os detalhes, como a arca funcionava. Ele tinha essa intimidade com a arca. Então, como a gente tem construído o nosso relacionamento com Jesus? Nós o conhecemos intimamente? Nós o conhecemos em detalhe? Nós temos construído esse relacionamento com ele, assim como Noé construiu a arca? E aí é bem interessante que quando ele fala assim, então, será como nos dias de Noé? Imagina, Noé durante 100 anos ele pregou. Noé durante 100 anos ele avisava as pessoas, olha, vai vir um dilúvio. E aí as pessoas falam, vocês estão loucos? Isso não vai acontecer. Nunca choveu. Nunca choveu para poder nem alagar uma rua. Você imagina, então, fazer um dilúvio? Vai encher d'água. Como? Não, Noé, você é maluco. Isso que você está fazendo não existe. Vamos continuar fazendo o quê? Vivendo as nossas vidas. Isso aqui é muito louco, porque ele fala assim, ó, elas vão continuar. Elas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até os dias que não entram na arca. Então, o que elas estavam fazendo? Vivendo a sua vida. Então, os sinais vão acontecer, as coisas vão se apertar, tudo vai acontecer. Nossa. E as pessoas vão continuar vivendo a sua vida. As pessoas, eu tô vendo aqui agora na minha memória, esses dias eu estava dizer, eu posso dizer, até um sonho que eu achei estranho, mas isso traz assim, cara, eu tava sonhando com as pessoas curtindo o carnaval em todo o mundo, curtindo festas grandes de imoralidades. As pessoas vão continuar vivendo a sua vida. As pessoas vão, e a perversidade vai aumentar, né? A gente vê na Europa o abuso infantil sendo liberado. Então, as coisas estão piorando.
a situação vai piorar. Então, essa perversidade, a maldade vai aumentar. Quando a gente traz ali em Lucas, que ele fala que era como Ló, na época de Ló também, havia tudo esta maldade. E aqui eu acho bem interessante o que acontece. Quando a gente vai lá em Êxodo, ou em Gênesis, e vê Noé construindo a arca, o que Deus fala? Noé, entra na arca. Então, eu acredito, tá? Éder, não tem como ser de surpresa, porque Noé foi avisado. Noé, entra na arca. Então, Noé entrou na arca e a arca fechou. E isso foi 7 dias antes do dilúvio vir. Então, todos os animais já tinham entrado. Noé entra na arca. É muito bonito porque fala que Deus sela a porta. E 7 dias depois, então, vem o dilúvio. Então, Noé não foi pego de surpresa. Assim como Paulo fala em Tessalonicenses, vocês que são santos, vocês não precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque vocês verão os sinais. Então, não tem como a gente ser pego de surpresa, porque Jesus acabou de mostrar todos os sinais que acontecerão. Então, a gente tem que estar atento aos sinais. Então, a gente tem essa geração perversa acontecendo tudo isso. E é bem interessante que aqui está ali, ó. Noé entrou na arca, versículo 39. E não perceberam até que veio o quê? O dilúvio. Que o dilúvio causa destruição e os levou a todos. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Quando vinha a grande tribulação, quando vinha o grande dia do Senhor, ele vai levar a todos. Vai destruir. Lá em Lucas está, veio o dilúvio e destruiu a todos. Então vai destruir a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí ele continua, versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Isso aqui é muito interessante, porque, ó, volta um versículo. O que o dilúvio fez? O dilúvio levou a todos. Então, quando ele fala aqui que, gente, isso é teoria, tá? Teólogos, tem gente que vai falar uma coisa, tem gente que vai falar outra. Mas vamos trazer para o sentido da palavra, tá? E então ele fala que o dilúvio levou a todos. E quando a gente tem aqui, então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Então, quem será levado? O que o dilúvio destruiu. O que eu entender, Éder? O que o Filho do Homem destruiu. É bom, igual você falou, questione se tem dúvida. Eu Sim. sei que essa explicação que vai ser 10, que um será deixado e outro será levado. Qual que é a teologia aqui? Quem é esse que vai ser levado e que vai ser deixado? Então, o que aconteceu quando o dilúvio veio? Quem foi levado? Os ímpios. Os Sim. imorais. Sim. Quem foi deixado? Noé e sua família. Tá. Essa palavra levado, eu entendi que seria levado aos céus, né? Então, a gente entende ao contrário. Por isso que eu falei lá em Lucas. Lucas, ele fala bem interessante, porque ele fala destruídos. Uhum. Veio o dilúvio e eles foram destruídos. Existem logo interpretações. Eu garanto que aqui, em algumas versões bíblicas, vai estar diferente. Não vai estar nem a palavra levado. Mas aqui na NA, eles deixam assim. Então, veio o dilúvio e os levou. Então, quando a gente... E ele está continuando a história. Ele não mudou de história. Então... 2 estarão no campo, um será levado. Então, um será destruído e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será destruída, uma será levada, e a outra será deixada. O que acontece? Quando a gente vai lá em Tessalonicenses, também existe essa mesma parábola, essa mesma ideia. Ele fala que um será levado, o outro será deixado. Para quem que ele está contando isso? Porque ele está falando assim, ó, vocês que não conhecem a Cristo, tomem cuidado, porque um será levado, outro será deixado. Mas, e ele continua, vocês que são santos, não se preocupem com isso, porque vocês vão ver e entender os sinais. E aí, quando a gente traz essa parte aqui, o que acontece? Qual que é essa ideia de que
Um será levado, outro será deixado. Existem duas linhas teológicas aqui. Eu vou deixar as duas aqui e cada um estude e ache o que for melhor. Existe uma linha teológica que acredita que esse levado é que as pessoas serão arrebatadas. E os que são deixados são os que vão sofrer. E existe essa linha na terra, um exemplo. E existe essa outra linha teológica que traz esse levado já no contexto do texto que está ali, que os que serão levados é o que serão mortos, os que serão destruídos pela ira do Senhor. E aí os que ficarão, os que serão deixados, são aqueles que vão reinar na terra com Jesus. Pensa comigo. Vamos trazer para a ideia assim. Jesus voltará e reinará 1000 anos na terra. Quem vai ser deixado na terra? Os que vão reinar com ele 1000 anos, não é? E quem será levado? Aqueles que são aqueles que vivem na iniquidade, aqueles que não aceitaram a Cristo. Então, esses serão levados. E aqueles para as trevas, né? É um modo de explicar, assim, né? A gente fica na terra, a gente fica governando com Cristo e esses são levados para as trevas. Serão mortos, né? É o mais correto. Porque, na verdade, eles só vão para o inferno e para as trevas junto com Satanás depois do milênio. Isso eu estou te dando uma visão pré-milenista, tá? Que é mais fácil de compreender. Então, depois do milênio, então, eles serão jogados no inferno junto com o diabo, Satanás, seus anjos, seu profeta, sua besta, por aí. Então, existe essa linha. Então, existe essa linha de que levado seria o arrebatamento e existe essa linha de que levado é a destruição. Porque Noé foi deixado para trás. Noé não foi levado. Entende? Então, existe... Eu, Éder, tá? Vocês estudem e, se duvidarem de mim, estudem e busquem. Mas eu, Éder, eu acredito nessa linha de que os santos são aqueles que vão reinar com Jesus aqui, então nós somos deixados. Então essa ideia de deixados para trás seriam aqueles que não foram arrebatados, não é a minha linha de raciocínio, mas respeito de todo mundo. Mas aqui ele está falando de levar, de destruir, quando a gente vai lá em Lucas também. Mas aqui, isso aqui vai longe e o importante é, Jesus vai voltar e precisamos estar preparados para a volta dele. E aqui ele está falando sobre isso, sobre vigilância. Esteja pronto, esteja vigilante. E aí ele continua. Versículo 42. Portanto, vigiem para que porque vocês não sabem nem que dia virá o Senhor de vocês. Então, a gente vê os sinais. A gente está vendo que ele está próximo, que ele está à porta. Mas eu não posso dizer vai ser amanhã. Eu não posso dizer, não, ele vai voltar dia 31 de outubro. Não posso. Mas eu estou atento, estou vigilante, porque a hora que ele romper o céu, velho, será maravilhoso, entendeu? Então a gente não consegue, a gente não pode, na verdade, né? Porque historicamente, eu acredito que quem conhece um pouco a história da igreja, existiram muitas pessoas que colocaram data e quebraram a cara. Porém, considere nisto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados para o Filho do Homem, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, eu gosto dessa ideia assim, ó. Existe um exército, certo? Ele está pronto para a guerra, mesmo sabendo que não vem guerra. Não é? O exército está pronto para a guerra. Se a guerra vier, ele está pronto. Se ela não vier, ele continua pronto. Aqui ele está falando a mesma coisa. Vigie. Porque se o ladrão vier, você está pronto para recebê-lo. Mas se ele não vier, você está cuidando da sua casa. Então, essa analogia. Não está falando que Jesus é um ladrão. Está falando que a qualquer momento ele vai voltar. Mas nós que conhecemos a palavra estamos atentos aos sinais. Éder, eu acredito fielmente, é impossível, por exemplo, eu brinquei até com o Diego esses dias. A gente estava na casa dele e as meninas estavam ensaiando para cantar no casamento dele. Ele falou: "E aí, Diego, tá tudo certo para amanhã?" Ele está.
a menos que Jesus volte amanhã. Eu falei, então tá tudo certo, porque ele não volta amanhã. Não tem como. Porque é necessário que todos os sinais aconteçam. Jesus falou, é necessário que o evangelho seja pregado, é necessário que a tribulação... Ele acabou de dizer ali, eu só volto depois de todas essas coisas. Depois que todas essas coisas acontecerem, aí então eu vou voltar. Quando a gente vai em Apocalipse, ele volta quando em Apocalipse? No soar da sétima trombeta. E a sétima trombeta é o final da tribulação. Paulo fala que Jesus volta ao soar da última trombeta. Então, Jesus volta no fim da tribulação. Então, não tem como ser antes. A minha visão, tá? Existem visões que dizem que a igreja pode ser arrebatada antes e ela não passará pela tribulação, tá? Então, são linhas teológicas. Ambas conseguem ter um pouco de defesa bíblica, mas eu volto a dizer, respeito todas, mas eu prefiro ser como um soldado que está pronto para a batalha. Se a guerra não vir, que bom. Mas se ela vir, eu estou pronto para a batalha. Então, se formos arrebatados quando o anticristo assumir e a gente não passar pela tribulação, que bom. Mas e se não formos? Precisamos estar prontos para passar pela tribulação. E voltando para essa linha de passar pela tribulação, precisamos estar prontos e preparados para sermos usados pelo Senhor para proclamar o evangelho a todas as nações. Não podemos ser covardes. Precisamos estar firmes no Senhor e ter a certeza de que, assim como ele guardou o povo no Êxodo, quando toda a tribulação veio sobre o Egito, assim o Senhor também nos guardará no momento de tribulação. Mas isso não impede com que o anticristo persiga a igreja. E lá em Apocalipse fala que ele receberá poder e autoridade. Então, Deus vai dar autoridade para o anticristo e para o seu falso profeta, para perseguir os santos e matá-los. Então, não serão tempos fáceis. É como a dor de parto. Lembra que eu falei que no momento que o filho está para nascer, a mãe quer morrer? Então, é mais ou menos este sentido, é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, não importa a linha. Pré, mid, pós, tribulação. O que importa é, precisamos estar prontos. Porque se formos arrebatados prontos, a gente não perdeu nada, a gente teve intimidade com o Senhor. E a gente o conheceu verdadeiramente. Mas se não formos pré, se a gente for arrebatado no meio da tribulação, mesma coisa. A gente foi perseguido e não o negou. E se a gente for arrebatado pós-tribulação, no momento que Jesus volta, mesma coisa. A gente foi perseguido e não o negou. Eu assisti um videozinho ontem, eu vou colocar para vocês depois no grupo, assistam. Está escrito bem assim, é um videozinho em espanhol. Você deixaria uma criança, um adolescente sendo perseguido, não sei que lugar que é, mas ele chama Jesus de Cristo Rei. E os caras querem que ele negue Cristo Rei. Ele fala, não vou negar. Não vou negar. Mas o cara fala, pela sua mãe, é só você falar que ele negue a Cristo Rei. Ele fala, viva a Cristo Rei. O cara fura ele, corta ele, maltrata ele. No final, ele pede forças e ele continua proclamando Cristo Rei. E na frente da mãe dele, ele fala, eu te amo, mas viva Cristo Rei. Jesus Cristo. E ali, ele toma uma facada. Cara, é muito forte. Ele olha para o sangue dele, a mão. Depois vocês assistem, por favor. Ele faz uma cruz no chão. E aí ele fala assim, estou indo. E aí ele toma um tiro e morre. É um jovem. E, gente, parece, assim, utópico, né? Parece algo, assim, que nunca vai acontecer. Comece a buscar missionários, pastores, lá na China, Coreia do Norte, Índia, Egito, próprio Israel, não, porque Israel ela atende, mas em volta ali
o Irã, todos aqueles países ali em volta de Jerusalém que são muçulmanos, eles fazem muito pior, cara. Se eles pegam um missionário, pra você ter uma ideia, um missionário no Egito, ele não pode falar que ele é cristão. A maioria dos missionários que vão para o Egito falam que eles vão para treinar crianças em futebol. E ali eles começam a levar o evangelho para aquelas crianças. Muitas pessoas, muitos muçulmanos ali na África se convertem e não podem falar para seus pais que se converteram. E o dia que eles enfrentam os pais falando que eles se converteram a Cristo, eles correm o sério risco de morrer. Mas uma coisa é certa, eles são expulsos da sua casa. E na África, não sei se vocês já viram, mas o diabo opera muito forte, de pessoas flutuarem, de palha se mexer sem ninguém lá dentro dela. É muito demoníaco as coisas que acontecem lá. Só que lá também existe uma igreja gigante e fiel ao Senhor. Pessoas que vão para a igreja cantando felizes, pessoas que anseiam ir. E a gente tem aqui no Ocidente o quê? Pessoas que vão obrigadas. Não tem prazer mais em entrar ao Senhor. A gente vê na China uma perseguição gigante ao cristianismo. E lá a gente tem uma das maiores igrejas. Pessoas que adoram ao Senhor no subterrâneo, escondido. Então, gente, essa tribulação que nós do Ocidente, nós estamos no Ocidente, eu sempre confundo isso, mas essa tribulação que nós do Ocidente tem preguiça de passar e tem medo e não quer passar, as pessoas que estão no Oriente agora já na Europa, porque na Europa o bicho está pegando também, é que a gente fica tão fechadinho no jornal e na nossa vida aqui que a gente esquece de olhar o que está acontecendo no mundo. Mas essa perseguição, ela já existe. A Coreia do Sul, Coreia do Norte, a China, Índia, esses locais, o cristão ali, se ele se declara cristão, ele morre. Isso porque, e antes dele morrer, coisas piores acontecem. Bom dia, Beth. Então, bom dia. Precisamos o quê? Ter coragem, estar prontos, estar vigilantes e estar na certeza de vivermos essa intimidade com Cristo, para que quando Ele voltar nos encontre preparados e firmados nele. Quando a gente vai lá, que a gente já leu Mateus 10, ele fala assim, aqueles que negaram a si mesmo, negaram a todos por minha causa, esse eu não o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que, por causa da sua vida, me negar, eu o negarei diante do Pai. É muito sério. É muito sério. 45. Parábola, pode falar. Não, só você comentou que poder será dado a esses falsos profetas ou ao anticristo. O Senhor permitirá, né, poder. E ele fará coisas maravilhosas e isso, na verdade, isso é necessário que aconteça para poder separar o joio do trigo, né? É aí, nesse momento, quando tiver esses poderes e começar a ter a permissão ou começar a perseguição, aí é que vai ter a real separação do joio e do trigo, né? Porque os que já estavam com ele, vamos dizer assim, pensando e acreditando, esses já são joio faz horas, né? Já nem era, na verdade, já não estavam no meio dos cristãos. Aí é quando começa essa perseguição, aí é que vem a peneira mesmo, né? É isso? Sim. Também. A gente é bem para nós, né? É bem para nós. Ontem eu estava assistindo um estudo mesmo sobre o tema também, e aí ele falou essa questão de falsos cristos. E aí ele falava assim, que quando ele ia, logo remetia na mente dele o Henrique Cristo, né?
Aí ele falou assim, pensando, ele falou, cara, Jesus, não vou cair nessa, o Henrique Cristo, não dá. Aí ele teve esclarecimento de que não é falso Jesus, né? Falsos cristos, quer dizer, pessoas que se acham ungidas, líderes que se acham ungidos e que acreditam que eles possam trazer libertação para o povo. E aí ele disse assim, que geralmente se vê essas lideranças se erguendo nas igrejas, na política, né, no próprio exército. Então, esses seriam os falsos cristos, que eles fariam que o povo acreditasse neles, né, também pelo poder do convencimento, mas eles próprios se acreditam que são ungidos, levantados para trazer essa libertação para o povo. Então, é nesse sentido, né, que ele está falando de falsos cristos. E aí, com esse entendimento, a gente pode, sim, compreender que muitas pessoas vão ser enganadas, né? E o engano, ele é sutil, né? Porque o Henrique Cristo, ele é uma piada, né? O Henrique Cristo, até uma criança consegue deduzir que não é só dela ler um pouquinho a Bíblia. Mas é isso mesmo, o falso Cristo, eu acho que você está ouvindo ou o Ângelo Basso ou o Tiago, o Fábio Coelho. É o básico. É isso aí, você está no caminho bom. Pode mandar esse link para mim. Eu te mandei, menina. Aí tá vendo? É que ela não gosta, ele é pós-tribulacionista, ela não vai ouvir. Vou evitar de falar aqui, senão você vai fazer um recorte, hein? Mas ficou bom. Mas eu gostei, parabéns, foi muito legal. Mas, gente, é isso que a Fabiana falou. O falso Cristo, cara, o falso profeta, não vai ser uma alegoria. Ele vai enganar muitos, e se puder, ele vai enganar até os santos, até os eleitos. Muitos, na verdade, que se dizem, né, cristãos, serão enganados. É o joio, né? É o joio ali no meio do trigo. Estava ouvindo esses dias Daniel Mastral falando um negócio que eu achei muito interessante, cara. Eu gosto do Daniel Mastral. Quem não conhece Daniel Mastral, ele era ele era satanista, chegou ao auge do satanismo, ele era um dos escolhidos para ser o anticristo, porque eles têm essa escolha, eles têm preparado para isso, e ele teve uma conversão assim, legal, é interessante a conversão dele. Mas aí hoje ele vive por esse evangelho, né? E aí ele estava dando um testemunho no podcast que eu achei bem interessante. Ele falou assim, o que acontece? No bairro deles existia uma célula satânica, onde eles se reuniam na casa das pessoas para estudar satanismo. Olha que loucura, olha como Satanás copia a igreja. E aí eles receberam, aí o que aconteceu? Tinha uma igreja naquele bairro que começou a incomodá-los e atrapalhá-los. Essa igreja tinha uma média de 500 membros. E um dia, eles se infiltraram dentro da igreja. 10 deles. Entraram, estava tendo um evento, tinha umas 500 pessoas e eles entraram lá dentro. Olha isso, que louco. Eles entraram para minar a igreja. Olha o joio entrando no meio do trigo. Você não vai saber quem é quem. Só que o pastor, ele sentiu do espírito, velho, que esses caras estavam lá dentro. E ele fala assim, tem gente aqui que veio aqui para destruir. Fecha todas as portas e a gente vai ungir todo mundo. Fecharam as portas. E ele tinha o óleo que foi usado em Êxodo. O óleo que é preparado ali, eu não lembro o nome do óleo. Mas... E esse pastor, ele falou assim, a gente vai ungir todo mundo. E aí eles falaram, cara, e agora? E aí a entidade que estava ali com o Daniel Mastral falou, não se preocupe.
Porque tem muita gente aqui. Esse pastor, ele é ungido, mas ele não vai dar conta de ungir todo mundo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar para os seus outros líderes ajudar ele a ungir. Entra na fila daquele cara lá, porque aquele cara lá, aquele obreiro lá, aquele outro pastor, ele é o tesoureiro da igreja e ele está roubando a igreja. Então, ele não tem poder. Pode entrar lá. É só um óleo passado na sua cabeça. Porque o poder não está no óleo, e sim em quem está ungindo. Lembra que Jesus fala que existem potestades e demônios que só saem com poder e autoridade? Eu estou lendo um livro e ele está falando muito sobre isso. Ele fala assim: nós precisamos buscar o que? Poder do Espírito. Existem demônios que só saem com poder do Espírito. E nós só temos poder no Espírito quando a gente busca poder do Espírito. Olha que louco. Nesse livro ele conta uma história muito massa, que ele fala de um seminarista que vai pregar num local e o pastor, e acontece que uma pessoa fica endemoniada e chama o pastor fala aqui, ó, nós temos um seminarista, ele vai lá expulsar esse demônio. Cara, ele vai tremendo, ele queria sair correndo de lá. Ele chega lá, a mulher tá destruindo tudo, cara. A hora que aí o pastor fala, pode ir. A hora que ele entra e ele quer expulsar o demônio, ele toma um tapa na cara que ele cai no chão. E o demônio ali em cima dele, infernizando ele, e ali ele pede perdão de todos os seus pecados, se arrepende de tudo e pede a autoridade do Senhor. A hora que ele faz isso, ele se levanta, o demônio se prostra. E ali ele expulsa o demônio. Então precisamos buscar o quê? Poder e autoridade no Espírito. E isso que a gente está falando aqui sobre o falso Cristo, o falso profeta, como que a gente vai identificar essas pessoas? Porque são o quê? Lobos na pele de ovelhas, de cordeiros. Então vai parecer ser muito bom. Então por isso que eu vou lá, Coríntios 12, quando fala sobre os dons do Espírito. Tem um dom lá que vai ser muito necessário no fim dos tempos. Precisamos buscar, que é o dom de discernimento de espíritos. O próprio Ângelo e o Fábio Coelho, eles falam sobre isso. Ele fala, cara, você está na igreja, tem uma pessoa que começa a rodar lá, fazer umas danças estranhas. Como que você vai saber se o que ela está fazendo é um demônio ou é o Espírito Santo? Se você tiver dom de discernimento de espíritos. E aí você vai conseguir identificar. Agora, se você não busca esse dom, se você não tem conhecimento, se você não tem discernimento de nada, você não sabe o que está acontecendo. Você vai julgar que é um demônio e é o Espírito Santo, ou você vai julgar que é o Espírito Santo e é um demônio. Consegue entender? Ou então é o próprio homem querendo aparecer. Isso também acontece. Então precisamos, para os últimos dias, buscar com zelo, como diz Paulo, os dons do Espírito. Sabedoria, conhecimento, profecia, cura, milagre, fé, os dons de língua, o dom de conhecimento de espírito. Cara, precisamos buscar. E precisamos restaurar os dons de Cristo, né? Que é os dons da igreja, que é o apostolado, mestre, profeta e evangelista. Apóstolo, mestre, profeta, evangelista e pastor. Isso também precisa ser restaurado verdadeiramente. O pastor, ele é o pastor, cara. Ele precisa, junto com ele, de evangelistas, de mestre, de profetas e de apóstolos. Não pode ficar sozinho. E quantas vezes a gente acha aí pastores sozinhos? E quantas pessoas com o título de apóstolo e não é apóstolo nada? Só tem o título. Não faz... uma vez eu ouvi, acho que é do Fábio Coelho, ele falou, você quer ser apóstolo? Você já viu que Paulo sofreu? Você viu o que os discípulos sofreram? Hoje a gente quer ser apóstolo rico. É o apóstolo que quer andar de carrão, casona, o apóstolo que troca a profecia por dinheiro. O apóstolo que troca a cura por dinheiro. Os apóstolos do Pix hoje, né? Eu não estou falando que é, por exemplo, tipo assim, um pastor ou o próprio apóstolo, um próprio profeta, que eles estudam para aprender a te ensinar. E ele é digno do trabalho dele. Paulo fala isso. Então, vamos supor,
Igual, eu montei uma mentoria sobre Apocalipse. Eu cobrei. Por quê? Porque eu estudei, eu tirei meu tempo para fazer isso. Isso é normal. Agora, eu não posso falar assim, o Diego chegar em mim assim, por exemplo, vamos supor, eu tenho o dom de cura e ele chegar, cura fulano. Beleza, você me dá R$1.000 que eu vou lá e curo ele. Isso é errado. Ou então, eu tenho o dom de profecia, lembra de Balaão? Balaão era um profeta, só que ele trocava a profecia por dinheiro. Ele era um falso profeta. Mas as coisas que ele falava aconteciam. Então ele tinha o dom. Só que ele era um falso profeta. Por quê? Porque ele trocava a profecia por dinheiro. Sacou? Então precisamos estar atento a isso. Lembre-se, é igual ali, a Fabiana falou do Ângelo Basso. Eu comprei um curso dele. Eu faço parte hoje do Mascalim, que é um curso que eles têm. Mas então ele está cobrando para ensinar. Lógico, ele pagou para ensinar. Consegue entender isso? Se ele tem o conhecimento que ele tem hoje, é por quê? Porque ele comprou Bíblia cara, ele comprou vários livros, ele fez vários cursos, ele fez... E nada disso é de graça, gente. A gente tem uma mania, uma religiosidade, uma crentez de falar assim, porque o Senhor falou para fazer essas coisas sem cobrar, né? A gente leu sobre isso. Só que é você fazer o que a gente está fazendo aqui agora. É você levar esse evangelho sem cobrar. Agora, se eu vou fazer algo específico, eu vou dar um curso, eu vou fazer algo diferente, cara, eu estou trabalhando para isso. É o meu trabalho. É igual um pastor, um mestre, um evangelista. Se eles deixaram e vivem daquilo ali, como que você não vai ofertar para aquela igreja ali? Se você vive daquele ar-condicionado, como que você não vai ofertar para aquele local? Se você está sugando do conhecimento do cara, por que você não vai ajudar o cara a sobreviver? Entende como o diabo veio e começa a distorcer as coisas para que a gente fique com essa religiosidade? Muitos aqui conhecem, outros não, mas o próprio Pablo, tem gente que julga ele porque ele cobra os cursos dele e falou, cara, eu tô te dando conhecimento. E outra, paga quem quer. E quem paga e faz, como cresce e aprende. Só que tem que fazer. É a mesma coisa assim, ó. Eu dei essa mentoria, tinha 30 pessoas. O Dei estava lá. Eu acho, e o Lincoln também. Eu acho que 15 pessoas assistiram de verdade. As últimas aulas tem no YouTube, tinha 6 pessoas. Então, tipo assim, o que acontece? As pessoas compram as coisas e não ligam, não fazem. Não se preocupam. Entende? E então a gente precisa estar buscando ao Senhor, buscando conhecimento onde tem conhecimento. Vamos lá, 45. Senão eu fico falando aqui e não para. Quem é, pois, aqui é outra parábola, né? A palavra do servo fiel e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? É quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento no seu tempo. Olha, é exatamente o que a gente acabou de falar. Sustento espiritual é o quê? A palavra. Para cuidar daqueles que são inferiores, aqueles que estão aprendendo, os servos que estão buscando. Então, ele deixa um servo prudente, fiel, aquele que tem o conhecimento do Senhor, aquele que é bom, para cuidar dos outros. 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Assim como? Cuidando deles. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os bens. Então, teremos parte da recompensa no fim do reino no reino com o Senhor. Se não me engano, em Crônicas fala isso. Colossenses, na verdade, que fala que quando Jesus voltar, receberemos com ele todas as bênçãos que ele recebeu. Então, quando Jesus voltar, nós que seremos santos, reinaremos com ele e receberemos também do galardão e das bênçãos com ele. Só que aí ele continua, mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora para vir? Vocês ouvem isso de vez em quando? Não vai vir, não. Jesus não vai voltar. Pô, já faz mais de 2000 anos que ele falou que ia voltar. Pô, Paulo lá, ó, falava que ia ser arrebatado. Paulo falou que ia voltar na época dele. Todos os apóstolos acreditavam na volta de Cristo na geração deles. Aí agora você vem me falar que depois de 2000 anos isso vai acontecer? Não. Essas coisas que têm acontecido, guerra, doenças, peste, sempre aconteceram.
Então, o que são esses tipos de pessoas? São servos maus, que eles fazem o que os pequenos tropeçarem. Aí o que acontece? As pessoas vivem a sua vida como se não fosse nada acontecer. A gente volta lá em Noé. Casam, bebem, comem, vivem a sua vida. Esquecem de viver a sua vida para Cristo. Então, olha lá. Meu Senhor demora para vir, 49, e começa a espancar os seus companheiros e comer e beber com os bêbados. Ele saiu da intimidade. Ele deixou de temer ao Senhor. Lembra-se, o que é se entregar ao Senhor? É trocar de senhorio. Consegue entender isso? Quando não temos nossa vida entregue a Jesus, nós somos o quê? Servos de Satanás, servos deste mundo, servos do pecado. Quando entregamos nossa vida para Cristo, nós trocamos de senhorio. Jesus passa a ser o nosso Senhor. Então somos servos de Cristo. E aí, quando a gente tem intimidade com Ele, quando há uma mudança, um amadurecimento, um crescimento, Ele fala o quê? Não chamam vocês mais de servos, mas de irmãos. Cara, de amigos. Isso é incrível. Mas para Jesus te chamar de amigo, você tem que andar com Ele. Fala de novo, Éder. O quê? Como que é quando você... Sobre o senhorio. E fala de novo, fala devagar. que nós somos, desde o nosso nascimento, o nosso senhorio é o pecado. De todos. Desde criança. Nós nascemos do pecado, assim está na palavra. Então, o nosso senhorio é o pecado, é Satanás. Nós estamos na mão dele, ele não vai fazer nada para te conduzir. Ou então ele pode te levantar para você derrubar os outros. Mas nosso senhorio é o pecado. Quando aceitamos a Cristo, o que acontece? Nós mudamos de senhorio. Deixamos de ser servos do pecado, servos do mal, servos da iniquidade, para nos tornar o quê? Servos de Jesus, servos do Deus Altíssimo. Então, aceitar a Cristo, chamar Jesus de Senhor, é trocar de senhorio. Agora somos servos de Cristo e vivemos debaixo do senhorio do nosso rei que voltará. Só que quando temos intimidade com esse rei, Jesus fala: não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Para você chegar ao nível de ser chamado de amigo de Deus, você precisa ter o quê? Intimidade com ele. Nós temos muitos conhecidos e poucos amigos. Abraão era amigo de Jesus, de Deus. Ele tinha intimidade grandiosa mesmo. Sacou? Então, o mau servo, o que acontece com ele? Porque ele acredita que o Senhor não voltará, ele começa a andar com companhias erradas. Quais são os companheiros deles? Os bêbados, as pessoas que vivem na iniquidade, as pessoas que vivem do pecado. Eu ouvi essa semana o testemunho de uma pessoa passando esses vídeos curtos. Ela me prendeu porque ela falou assim, cara, veio um pastor, ela não fala quem, mas fala que é lá do Rio de Janeiro, e pediu para ela fazer um trabalho para que ele se tornasse apóstolo daquela igreja. Vocês ouviram o que eu falei? Um pastor pediu para uma pessoa, não lembro qual que é, mas para fazer um trabalho espiritual para que ele se tornasse apóstolo daquela igreja. Ela fala o nome da entidade, eu não lembro aqui agora. Ela falou, olha, eu vou fazer, mas não garanto nada. Ela falou assim, não é mais fácil você abrir uma igreja e se tornar apóstolo daquela igreja? Ele falou assim, não, mas eu quero derrubar aquele pastor. Eu quero ser líder daquela igreja. Ela falou, olha, eu vou fazer o trabalho, mas não vou garantir nada. Porque essa entidade que ela falaria, ela fala assim, se tiver brecha, vai acontecer. Se não tiver, não vai acontecer. Então, não garanto. Passou um tempo, esse pastor liga para ela e fala, eu quero conversar com você
e a gente pode marcar de conversar e tal. Ela ficou até com medo, ela falou assim, vai que esse cara quer me matar, mas o que você quer? Ele falou assim, não, quero te dar um presente. E aí ela marca a reunião com esse cara, e esse cara leva para ela o primeiro salário dele. Ele ganhava R$ 1.800, agora ele estava ganhando muito mais, porque o pastor, que era o líder da igreja, se diagnosticou com câncer, e ele se tornou apóstolo daquela igreja. E aí ele foi lá e ele tinha feito uma promessa ali, quando ela falou que ia fazer o trabalho, que o primeiro ordenado dele seria dela. E ali ele foi dar para ela o primeiro ordenado. Cara, vocês estão vendo o engano de Satanás e como as coisas estão acontecendo aos nossos olhos e a gente não está vendo? Líderes, falsos profetas. E eu estava conversando com a Márcia quando eu estava ouvindo isso. Que o outro pastor, se a entidade conseguiu tocar nele, é porque também a vida dele não era tão boa assim, não. Então, tipo assim, a gente vê líderes, falsos profetas, que são líderes do quê? De falsas igrejas. Lembra quando a gente vai lá em Apocalipse, ele fala em Apocalipse, quando ele está falando para as igrejas, tem uma igreja que ele fala assim, tabernáculo de Satanás. Existem igrejas que parecem ser cristãs, mas são tabernáculos de Satanás. Está conduzindo as pessoas ao inferno. E as pessoas, por não lerem a Bíblia, são conduzidas ao inferno. Eu ouvi de um líder espiritual, não vou falar denominação, nada, mas ele fala assim, que quem lê a Bíblia está errado, que é a igreja soberana. Que você tem que parar de ler a Bíblia e acreditar em tudo que a igreja fala. Estamos no fim. Então, o que é esses caras? É esse mau servo, que fala que meu Senhor demora a vir. Tem que estudar a Bíblia, e não só ler. E aí começa o que? A espancar, começa a judiar, começa a fazer mal aos seus companheiros. E começa a comer e beber com os bêbados. Então, só que o que acontecerá com esse povo? Virá o Senhor daquele servo. Em dia que ele não espera, e na hora que ele não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, qual é a nossa conduta? As parábolas desses capítulos, tanto do 24 e do 25, elas têm um significado geral. Vigiai, estejam atentos. Jesus voltará, e como nos encontrará? Como servo bom, que tem cuidado dos seus, que tem servido ao seu Senhor, com honra, com prazer, com diligência, levando a verdade, conduzindo as pessoas ao arrependimento, conduzindo as pessoas ao reino, trazendo maturidade para essas pessoas, ou um servo mau que está levando as pessoas na lama e largando elas lá e não tirando elas de lá. Então precisamos meditar o que o nosso evangelho tem feito. Quando eu falo nosso, eu falo o evangelho que temos pregado. A nossa vida, o que ela tem refletido na vida das outras pessoas. O que tem conduzido, o que nós temos conduzido as outras pessoas. Nós estamos levando coisa boa ou nós estamos levando um evangelho mentiroso que conduz essas pessoas ao erro, que conduz essas pessoas a uma conduta errada? É isso aí. Qual que é a nossa conduta? Qual é o exemplo que a gente tem? Vou dar, olha, isso é muito sério. Para quem trabalha no secular, ou para quem trabalha, né, vive em meios que não são só cristãos. Se aquela pessoa um dia ir na igreja que você está e ver você lá, ela vai continuar na igreja ou ela vai sair? Qual é a sua conduta? É aquela velha brincadeira, né? O que você faz quando ninguém está vendo? E o que você faz quando você está longe da visão dos irmãos da igreja? Qual é a sua conduta? No seu trabalho, qual é a sua conduta?
Eu já ouvi de gente que chega na igreja, vê a pessoa no palco ministrando louvor, ela fala: ah, não, se esse cara tá ali como alguém de autoridade ministrando louvor, eu não fico nessa igreja não, porque lá no trabalho ele faz o inferno. É fofoqueiro, fala mal dos outros. E aí? Qual é a nossa conduta? Somos um servo bom ou somos um servo mau? Estamos levando as pessoas para o reino ou levando elas para o abismo da condenação eterna? Precisamos meditar todos os dias sobre isso. E precisamos buscar ao Senhor todos os dias, para que haja em nós maturidade, revelação e um crescimento espiritual, a ponto de não sermos mais chamados, e olha que louco, não sermos mais chamados só de servos, mas também de amigos. Porque seremos eternamente servos para fazer a obra do Senhor. Mas a nossa intimidade faz com que, como o Delei falou, quando Jesus foi lá e comeu com Abraão, ele e os seus anjos. Quando Jesus comeu lá com Abraão, ele e os seus anjos, Jesus falou assim, né? Cara, eu vou lá destruir Sodoma. Mas eu vou esconder isso do meu amigo Abraão? Jesus está voltando. Ele não vai esconder isso de vocês. Desde que vocês sejam amigos deles. Quando somos amigos, quando temos intimidade e maturidade na palavra e no Senhor, nós sentimos e vemos o sinal. Assim como Noé foi avisado 7 dias antes do dilúvio, eu acredito que o Senhor vai nos avisando de que está próximo. E isso com sonhos, sinais, profecias e por aí vai. E, gente, Eu tenho um amigo ali que ele compartilhou aquilo ali, né? A gente, quando se sente que a gente é amigo mesmo de alguém, a gente confessa, né? É o nosso amigo confessante, a gente confessa. Quando ele tem intimidade, que é amigo mesmo de verdadeiro, amigo que a gente considera amigo e irmão, é como foi ele, Jesus com Abraão. Mas era bem íntimo mesmo, amigão, que ele revelou tudo aquilo ali, né? sim. E o Abraão fez um belo de um banquete para eles e sentaram junto e conversaram ali. Então, ali é uma, é muito top demais aquilo ali, viu? É intimidade. Ter essa intimidade, assim, é muito bom, porque você tem para quem falar aquilo que você almeja, aquilo que você vê e sente, que é verdadeiro, é puro mesmo. Então, só para os amigos íntimos que a gente confessa, assim, tem que ser com Jesus, né? Revelar e ele conhece o teu coração, então, por isso que ele fala, não é mais servo, não vou chamar você de servo, vou chamar de meu irmão, meu amigo. É muito top isso. Muito bom. É isso aí, gente. Precisamos ter intimidade com o Senhor. E já são 6h30. A gente conseguiu finalizar o 24. Amanhã a gente volta para o 25 e a gente continua. Na verdade, a história continua mesmo. A gente continua vendo as parábolas da preparação, né? Eu acredito que é isso. São parábolas de preparação. Como devemos estar quando Jesus voltar? Como nos preparemos? E todas as parábolas falam sobre o que estejamos vigilantes, atentos aos sinais, atentos ao Senhor. Não sabemos quando ele volta, mas como ele vai nos encontrar quando ele voltar, isso é importante. E para isso precisamos estar atentos, vigilantes e ansiando pela volta dele. Porque se você não crê na volta dele, não deseja a volta dele, seu evangelho está pela metade. Algo precisa ser corrigido. Fechou, gente? Precisamos fazer uma escolha. Que tipo de servo você é? Vamos orar para a gente finalizar? Pode orar, Neide, se você estiver aí.
Posso sim. Amém. Senhor Deus, amado e soberano Pai, te rendemos graças nessa manhã, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede estar de pé. Senhor, sabemos, ó Pai, que os sinais têm mostrado que está próximo a vinda do Senhor. Mas queremos pedir, ó Deus, que o Senhor revele a cada um de nós a tua vontade, o teu querer, o projeto e o propósito do Senhor para as nossas vidas, Deus. Porque, embora estamos num mundo que já pertence do maligno, sabemos que as nossas vidas estão no controle e na direção do Senhor. Sim. Que o Senhor traga, Pai, clareza aos nossos entendimentos, que o Senhor nos traga discernimento espiritual, para que possamos tomar atitudes assertivas acerca da tua vontade para as nossas vidas. Que hoje, Deus, possamos transbordar tudo aquilo que o Senhor nos permite acessar através da tua palavra. Que possamos ser canal de bênção para aquelas pessoas que se aproximam da gente ou que o Senhor coloque em nossos caminhos. Que venhamos estar percebidos para que possamos ser instrumentos do Senhor, vaso de honra e não de desonra. Para que possamos, ó Pai, através da tua palavra, verdadeiramente ter as nossas vidas pautadas no Senhor. Que não sejamos instrumento de Satanás, nem tampouco pedra de tropeço na vida de ninguém, Jesus. Mas que possamos a cada dia entender e compreender mais do teu querer e da tua vontade. Espírito Santo, que o Senhor se revele a cada um de nós na intimidade. Que o Senhor possa se revelar a cada um de nós na essência que o Senhor deseja, Pai. Que venhamos ter sede, acima de tudo, Pai, de ter intimidade com o Senhor. Sabe, Jesus, porque, embora estamos neste mundo, se tivermos intimidade com o Senhor, intimidade com o teu Espírito, não importa que chegue os dias como nos dias de Noé, estaremos alicerçados na rocha inabalável que é o Senhor. Então, abra, Jesus, nessa manhã, a nossa visão espiritual acerca de tudo, de coisas e pessoas, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente assim caminhar o caminho com o Senhor. Deus, sabemos que somente o teu Espírito é que vai nos dar discernimento para os dias maus quando eles vierem. Então, que arde dentro de cada um de nós esse desejo, sabe, Espírito Santo, esse desejo de estar trancado no nosso quarto, falando com o Senhor, esse desejo de, durante o dia, sentir a tua presença e quando o Senhor falar, dizermos, eis-me aqui. Sabe, Deus, uma intimidade, algo que o Senhor se torne mais presente do que a roupa que a gente veste, para que possamos compreender e entender que sem a tua presença, sem o teu Espírito, nada somos, que não venhamos criar expectativa no homem, que não venhamos criar expectativa em coisas nem pessoas, mas que venhamos colocar a nossa fé única e exclusiva no Senhor. Que o nosso alicerce não seja placa de igreja, nem tampouco instituição parede, Pai, mas que o nosso alicerce seja o Senhor, Jesus. Que o Senhor nos dê maturidade espiritual, que o Senhor nos dê discernimento, abra a nossa mente, Pai. Espírito Santo, não estamos aqui só por estar, mas estamos aqui para cumprir um chamado e um propósito. E que cada um aqui presente descubra esse seu chamado, que cada um aqui presente tenha revelado no mais íntimo o propósito do Senhor para a sua vida. E aquelas pessoas, Pai, que por algum motivo não conseguem entrar, sabe, Deus, usa alguém, algo, alguma coisa para que seja acessada essa pessoa e desperte o desejo de ter intimidade e comunhão contigo, porque sem intimidade com o Senhor é impossível ver o Senhor. É isso, ó Deus, que eu quero te pedir hoje, agradecendo por essa manhã, agradecendo pelo ar que sai dos nossos pulmões, agradecemos por termos saúde, sendo gratos, ó Pai, porque mais um dia o Senhor nos coloca de pé. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso lar. É isso, Espírito Santo, que eu te peço. E pela misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.